Olá, paz e alegria. Palavra de vida para o dia 22 de fevereiro de 2021. Simão Pedro respondeu. Quase sempre, nós lemos esse evangelho com o foco fixado no conteúdo da resposta de Pedro. Tu és o Cristo. Com isso, naturalmente, deixamos de lado outro aspecto de grande importância, o fato de que Pedro respondeu. Sim, Simão Pedro é o apóstolo que responde. Jesus Cristo tem a pergunta, Pedro tem a resposta, inspirada diretamente pelo Pai. Concretamente, Pedro é a igreja que entra em diálogo com Cristo e aquele que se apresenta como eu sou, retruca prontamente e sem vacilar, tu és. Eis o comentário do beneditino François Dreyfus, ou Dreyfus. Ao tomar do Espírito a iniciativa de ser o primeiro a responder, Pedro assume, na medida em que ele a recebe, a responsabilidade da igreja. Pedro toma a igreja por esposa. O ato de nascimento é também um contrato de casamento. Pedro toma a igreja como esposa para conduzi-la ao seu Senhor. Não há cristologia fora da boca de Pedro. Só existe cristologia exata e pertinente na boca da igreja. Mais ainda, na medida em que a igreja é inteiramente uma resposta, não existe cristologia senão a própria igreja. Tu és Pedro. Jesus e Pedro, eu sou e seu povo, só se sustentam mutuamente na existência pela mútua conversação que trocam entre si. Pedro só tem estatura e estatuto na medida em que ele confessa. A igreja só tem existência enquanto conversante e confessante. A igreja só existe e se mantém de pé enquanto confissão de fé, em palavras e em atos. A igreja está em Pedro, começa em Pedro, como aquela que confessa, igualmente como ela está em Maria, e começa em Maria, aquela que consente. A celebração eucarística tem sido geralmente apresentada como um diálogo entre a Assembleia e seu presidente, mas nem sempre se recorda que o sacerdote que ali preside, o faz in persona Christi, o que transfere o diálogo para outro patamar. Não é com o Padre que dialogamos, mas é com Cristo. Na Eucaristia, a Igreja dialoga com a Trindade. Invocamos o Espírito Santo e ele muda a substância do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Invocamos o Cordeiro que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Invocamos o Pai, fonte do pão, que só é nosso porque ele nos dá a pessoa do Filho. A igreja é esta pedra de carne que se reúne em torno da pedra do altar e ali se une a Cristo, o rochedo que nos salva. A resposta de Pedro orienta na história todas as nossas outras respostas. Orai sem cessar. Ele me invocará e eu lhe darei resposta. Texto de Antônio Carlos Santini, narrado por mim, Cristina Novaes, membros da Comunidade Católica Nova Aliança.